Na nossa quinta prosa, né? Quinta prosa pedagógica. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bem em alta aí para todo mundo, que é a inclusão e todos os caminhos para essa inclusão, né? Para a gente ter uma inclusão mais acessível. É, E a gente vai ter uns objetivos aí na nossa prosa hoje. E esses objetivos que eu quero seguir com vocês aí até o final. O primeiro deles é compreender as especificidades desses alunos. Por quê? Para você fazer uma adaptação de atividade, você tem que conhecer o seu aluno. E para conhecer o seu aluno, você precisa saber a especificidade dele, a característica dele, né? O que que ele precisa, o que que é melhor para ele, o que que não é, como que eu vou chegar nesse aluno para poder fazer uma atividade bem feita, ele vai conseguir alcançar, tem que ver o potencial dele, eu tenho que conhecer as barreiras, enfim, é o nosso olhar pedagógico, né, que vale. Nós vamos falar também um pouquinho, que eu acho muito importante, sobre as legislações vigentes, né? Hoje a gente tem o novo decreto aí, vamos falar um pouquinho sobre ele também, vamos tirar algumas dúvidas se vocês tiverem, mas é importante a gente falar sobre isso. E no final eu peguei algumas atividades da nossa apostila do Etapa, visando algumas adaptações de atividades que estão na apostila dentro das características dos nossos alunos, tá? Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como alcançar a educação desses alunos, que a gente sabe que é uma tarefa mais difícil, mas com o caminho certo a gente consegue, gente. Ok? Vamos seguir. Eu quero convidar vocês para olhar essa imagem e ver que ela não é só. Assim, claro que é um gráfico lindo que eu fiz para vocês. Aliás, toda a prosa foi bem organizada visualmente para chamar a atenção de vocês. Mas eu quero que vocês olhem para essa imagem e pense a forma do pensar a prática pedagógica. Não só para os alunos de inclusão, porque quando a gente entra numa sala de aula, a gente tem que ter esse planejamento, né? Porque se a gente não faz o planejamento, é como entrar numa sala de aula com a luz apagada. Não funciona, né? Então, esse planejamento, especialmente dentro dessa nova política de inclusão que a gente está vivendo hoje, esse processo que a gente está vivendo dentro das escolas, a gente tem que perceber que ele não é um processo isolado. A gente tem que entender a inclusão não como um processo improvisado ou emergencial. Ele não pode ser, ele tem que ser um processo contínuo, e para isso eu tenho que conhecer o meu aluno. Então, tudo isso começa com o planejamento e ele é sustentado pela organização. A partir do momento que eu faço a organização desse planejamento de uma forma que eu consiga alcançar aquele aluno, eu tenho a estratégia. E essa estratégia eu vou para a execução. Quando eu estou com a estratégia, eu parto para a execução. Na execução, eu vou ver se está adaptado ou não, eu vou fazer todas as análises, vou fazer os ajustes necessários, se precisar, para ter e retornar lá na prática com uma implementação mais qualificada. E se por acaso não deu certo, eu vou de novo voltar para o meu planejamento, eu vou me organizar, eu vou colocar uma outra estratégia, e tudo isso a gente tem que estar blindado com os documentos que são exigidos, né, na nossa Constituição, em todos os documentos, enfim. Deixa eu só ligar aqui, gente, que estava acabando a bateria do meu celular. Pronto, voltei. Do celular, não, do computador. Então, gente, é isso que eu quero que vocês olhem nessa imagem, né? Como que essa política de inclusão ela é essencial, né? Porque ela não pode ser um ato pontual. Não pode ser uma adaptação feita quando dá para o meu aluno, porque senão eu perco esse aluno, né? A turma vai para frente e esse aluno fica lá atrás. Então, toda adaptação que eu faço para esse meu aluno, ela tem que ter uma intencionalidade pedagógica, né? E qual que é o objetivo fundamental para os meus alunos de inclusão? É, Quando a gente fala em inclusão, a gente quer que todos os alunos acessem aquele currículo.
certo? Então, inclusão é isso, é que o meu aluno de inclusão tem acesso ao mesmo currículo que todos os outros alunos. Mas como? Ele participa das atividades, ele tem uma aprendizagem significativa, porque tem que fazer significado para o meu aluno. Aquilo tem que fazer significado para ele. Eu não posso dar um texto enorme para um aluno disléxico, né, que tem a dislexia, ele não vai entender. Então, eu tenho que me planejar, eu tenho que me organizar para quê? Para que ele entenda aquilo que eu estou tentando passar. Eu tenho que fazer uma avaliação coerente, tem que ser coerente com a realidade dele, coerente tem que ser justa, né? Eu não posso dar a mesma prova para um aluno que tem TDAH, para um aluno que tem Down, para um aluno que é típico, né? Isso é igualdade, mas não é equidade. Isso a gente fala muito. Nós estamos falando de equidade. O que que é equidade? É você tratar o diferente de uma forma diferente para que a gente chegue no mesmo lugar. Aí sim, nós estamos falando de inclusão. E aí eu estou respeitando as especificidades desses alunos. Então, gente, eu quero que vocês pensem nessa imagem, pensando que a prática inclusiva, ela não nasce pronta. Ela vai sendo construída, ela se constrói nos nossos erros, nos nossos acertos do dia a dia, na sala de aula, em um planejamento consciente, né? Numa organização pedagógica, tem que ter essa organização, escolhas de estratégias, escolhas adequadas de estratégias para esse meu aluno, uma execução observada, ou seja, eu vou para a execução daquela estratégia e eu vou observar se deu certo, né? Se não deu, eu vou fazer análise e os ajustes, e principalmente esses ajustes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E no final também eu vou dar um exemplo, né, de uma professora parceira nossa lá de Cristianópolis, que ela fez umas adaptações incríveis e ela me autorizou a falar dessas adaptações que ela fez da apostila na nossa prosa. Então eu vou fechar com chave de ouro aí nessa apresentação para vocês, certo? Então, gente, quando a gente fala em planejamento inclusivo, a gente não está falando apenas de cumprir um documento ou atender uma exigência legal, porque isso já sempre existiu, né? Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente também. Quer dizer, essas exigências legais sempre existiram, mas quando a gente fala de um planejamento inclusivo, a gente está falando de antecipar as necessidades do meu aluno, tá? E adaptação, para que a gente tenha isso bem concreto na nossa cabeça. Adaptação não é facilitar em excesso. Isso aí, nas visitas que a gente faz nos municípios, eu percebo que as professoras ficam muito frustradas. Por quê? Porque na hora de fazer uma adaptação, elas acham que elas estão facilitando para aquele aluno. Então, talvez aquela adaptação não esteja sendo feita de uma maneira correta, porque você não está facilitando, você está garantindo que ele tem acesso ao mesmo conteúdo. É que a gente tem aquela ideia na nossa cabeça de que tem que ser tudo igual, e não é. Né? Hoje a gente vive num mundo muito diverso, as coisas não são iguais, né? Então, por exemplo, eu não posso aquele aluno que tem o TDAH que não para quieto, eu dou uma atividade para ele na sala de aula e de repente eu vejo que ele não consegue fazer aquela atividade e eu dou um jogo para ele sem vínculo nenhum com aquela atividade que eu estou dando para a turma. Isso não é adaptar, né? Eu tenho que ajustar como para aquele aluno. A forma que eu vou dar o conteúdo, o tempo é muito importante. Todas essas crianças precisam de um tempo a mais para fazer qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de avaliação. Eu tenho que adaptar a linguagem, porque muitas vezes, por exemplo, o TEA nível 3, ele é não verbal ou paralisia cerebral, que tem muita dificuldade. São alunos que eu não consigo alcançar com a minha linguagem. Então, eu tenho que entender essa linguagem desse aluno para conseguir fazer essa mediação. E aí eu registro. Então, isso é adaptação, tá? Então, gente, a gente tem que perceber que são alunos reais que estão na nossa sala de aula. Às vezes eu vejo, eu passo naqueles rios, né?
150 modelos prontos de PEIs. Aquilo lá me arrepia a alma. Eu falo assim, como que esse PEI conhece meu aluno que está dentro da sala de aula? Ele não conhece, quem conhece sou eu, né? Eu que tenho que fazer esse ajuste, né? Essas adaptações e essas estratégias. Não é alunos em geral de autismo, não existe isso. Eu posso ter 5 alunos na minha sala com TEA, os 5 vão ser diferentes, os 5 vão ter formas diferentes de aprender, né? Numa sala típica é assim, né? Um aprende matemática mais rápido, o outro não aprende, tem que ter aula de reforço, não é assim? Então, a gente tem que entender isso, né? Não existe a inclusão sem coerência, ela precisa ter coerência. Coerência entre os objetivos que eu quero para aquele meu aluno, né? Coerência entre os materiais que eu estou oferecendo. Ou seja, ele tem que conversar com aquilo que eu estou propondo para os outros alunos, né? Coerência entre estratégia. Que estratégia, gente, ganha força, né? Porque eu não vou dar uma atividade diferente para aquele aluno de AE ou aluno que tem alguma especificação. Não, eu vou dar uma forma em que todos possam acessar o currículo, cada um com os seus apoios necessários, né? É isso que a gente busca, né? Então, estratégia é isso, é ensinar de forma que todos possam acessar o currículo, cada um com seus apoios necessários, né? É isso que a gente busca hoje para os nossos alunos. Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho dessa organização do sistema educacional inclusivo. Por que que eu coloquei organização do sistema educacional inclusivo? Porque eu não sei vocês, mas assim, até o ano passado, o ano retrasado, eu me sentia muito perdida quando eu estava na coordenação, porque o professor vinha assim, quem que faz o PEI? Quem que vai fazer o estudo de caso? Quem que vai fazer o PAE? Eu vou ficar sozinha, né? Então, o que que acontece? Essa transformação do sistema inclusivo, gente, ele já vem desde a nossa Constituição. Então, ele passou pela Constituição, se vocês procurarem, tem lá inclusão na Constituição, tem na LDB, tem na LBI, né? Tem nos documentos internacionais, quer dizer, é uma coisa que sempre perpassou nas nossas escolas. Só que nós nunca tivemos assim uma organização, né? Então eu vejo esse decreto hoje como uma organização desse sistema de inclusão, porque ele veio para nos dar um norte mesmo, uma direção de quem faz o quê, né? Aí você fica assim, não, mas aí vai sobrar para mim, eu vou ter que fazer o PEI sozinha. Não. Quando a criança entra na escola, ela é de responsabilidade de todos. Ninguém faz um documento desse sozinho, né? Esse documento ele tem que ser feito de forma colaborativa, porque todo mundo tem que participar desses documentos, tanto o PEI, quanto o PAEE, quanto o estudo de caso, eles têm que ser participativos. A criança, a partir do momento que ela entra na escola, o porteiro tem que conhecer essa criança, as meninas da cantina têm que conhecer, o pessoal da limpeza tem que conhecer aquele aluno. E não é só o professor, né? Não é só o professor regente ou o professor do AE, ou o profissional de apoio e o professor de apoio. Não, aquela criança é de todo mundo. As crianças são, a partir do momento que eles estão na escola, eles são de todo mundo. Muitas vezes a gente escuta, né? Olha lá, vai que o filho é teu. Eu, quando estava na escola, às vezes eu saía no intervalo assim. Aí eu via as assistentes, né, cada uma de uma sala, que hoje são os profissionais de apoio, que hoje a nomenclatura mudou, né? Todas de braço cruzado assim, né? E o pátio derretendo, e a outra falando: Olha lá, teu filho. Não, pera lá, não. Aquela criança é de todo mundo, né? Todo mundo tem essa responsabilidade. Então, gente, é isso que eu tô querendo, é onde eu estou querendo chegar, é essa organização do sistema educacional que veio nos dar uma diretriz de como trabalhar certo agora dentro da escola, né? E para a gente não ser penalizado também, né? Então, ele veio para assegurar essa inclusão de forma efetiva, porque, como eu já falei, essa inclusão, essa forma de falar inclusiva já vem há muito tempo, só que a prática é muito diferente, né? Eu vi muitos PEIs sendo feito dessa forma, copia e cola, e
a única pessoa que se prejudica com tudo isso, quem que é? É a criança, né? E aí a gente foge do nosso propósito de educador, que é ensinar. Então, a gente foge desse norte que é a educação, né? Então, todos têm direito à educação, né? Então, quando a gente fala de garantir que a educação seja ofertada de maneira transversal, é isso, gente. A transversal significa que esse sistema educacional inclusive ele tem que perpassar por todo o currículo, né? Ele não vai ficar preso em um currículo só. Ele tem que dialogar com todas as áreas do conhecimento. Por quê? Porque ele tem que ser ofertado desde a educação berçário, né, da educação infantil, passando pelo Fundamental 1, Fundamental 2, médio, ensino universitário, tá? E outras formas de ensino também. Ensinos técnicos, EJA, escolas quilombolas, escolas indígenas. Esse sistema educacional, inclusive, ele tem que perpassar tudo, né? Porque a criança não some. Quando ela sai do infantil para o Fundamental 1, ela faz, puf, desapareceu. Não, ela continua. Ela vai continuar com todo o currículo, certo? Então, ele tem que dialogar com tudo. Todo mundo tem que saber isso, né? E esse sistema ele tem que apoiar o professor na sala de aula comum. Não é uma coisa que tem que prejudicar, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tinha muito disso lá na escola. O professor, mas eu tenho tanta coisa já para fazer, ainda vou ter que fazer um P. Mas o P é para te ajudar, né? Para você não ficar com essa frustração de que não conseguiu alcançar a criança. Você vai pensar numa estratégia diferente para ela. É isso, o P, né? E não se limita ao AE. E aqui eu quero deixar claro, gente, que o AEE é a escola que não tem um espaço de AEE, a gente tem que pensar que o AEE não está preso num espaço específico. O AE, ele pode estar dentro da sala de aula, né? O professor do AE pode trabalhar com aquela criança dentro da sala de aula, se você não tiver uma sala adaptada para isso. Então, isso não vai, nos barrar de forma alguma, tá? Isso aí tem que ficar bem claro, tá, gente? Então, esse estudante, né, esse estudante da educação especial, esse público-alvo da educação especial, ele tem que aprender o mesmo currículo. Porém, com adaptações, recursos, estratégias, tecnologias assistivas e apoios necessários. A gente vai falar sobre cada um dele um pouquinho mais a fundo, né? Eu quero tirar realmente todas as dúvidas, porque o intuito da nossa prosa hoje é o quê? É a adaptação de atividades. Porém, aquilo que eu falei, para eu fazer as adaptações de atividades, eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso conhecer como alcançar aquele aluno, quais são as minhas ferramentas para eu poder alcançar aquele aluno. Aí sim eu parto para uma adaptação, certo? Então, gente, finalizando, ó, a transversalidade garante que a responsabilidade pela inclusão não seja de um único profissional. Foi o que eu falei, mas da escola como um todo. Todos têm responsabilidade naquela criança, tá? Naquelas crianças, né? Todo mundo tem essa responsabilidade. Eu falei muito nas minhas formações, eu quero dar um exemplo aqui para vocês do que aconteceu com um aluno meu de TEA. É, Ele era TEA nível 2, né? Então ele tinha verbalização, ele conversava, só que muito pouco. Ele estava, se não me engano, quando aconteceu essa ocorrência com a gente lá na escola, no 7º ano. E eu gosto de trazer essas experiências que eu tive para vocês verem que eu também estava no chão de sala lá, já estava na coordenação, e a gente passa por cada coisa assim, que eu sei como que é dentro da escola. O que que acontece? Esse menino, ele tomava muitos medicamentos, né? E ele era muito magrinho. E o que que acontecia? Tem alguns certos tipos de medicamento que vão atacar o estômago, e atacam outras coisas também. Ele tinha muita diarreia por conta desses medicamentos. Inclusive, nós tivemos um problema muito sério com ele, porque como ele tinha o peso muito abaixo,
o médico não conseguia aumentar a dosagem do remédio, o que prejudicava a parte funcional dele na escola, né? A cognitiva não, mas a parte comportamental e funcional era bem prejudicada. E aí, o que que aconteceu? Ele não gostava de ir no banheiro normal dos meninos, porque ele tinha vergonha. E realmente, criança é um bichinho complicado, né, gente? Eles tiram sarro, não tem jeito. E ele costumava ir no banheiro da quadra, que ficava trancado porque era do professor de educação física. Mas às vezes ficava aberto e ele conseguia ir, não tinha problema. Numa dessas vezes, o que que aconteceu? Ele chegou no banheiro e as meninas da limpeza estavam limpando o banheiro e não deixaram ele entrar. Ainda ralharam com ele porque falou: por que que você está aqui? Você tem que ir no banheiro normal. Ele ficou quietinho, não falou nada, morrendo de vergonha, não procurou a gente na coordenação, não falou para o professor e foi para a sala de aula. Consequentemente, o que que aconteceu? Aquilo que vocês já imaginam, né? Ele sujou a calça toda, enfim, foi um BO enorme. E isso aí, gente, foi falta do quê? Foi falta da gente conversar com o resto das pessoas na escola. Então, é assim, por isso que eu falo que são os nossos erros e os nossos acertos. A gente erra e acerta todos os dias, e a gente não pode se culpar por causa disso, não pode ficar tão frustrado, porque isso é normal, a gente vai aprender, né? E é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje. Né, essa conversa, esse bate-papo da gente, essa troca, né, de experiências. Mas antes de eu ir para as especificidades, eu vou voltar aqui no slide, porque eu quero falar um pouquinho sobre as adaptações. Quais são as adaptações, que tipo de adaptações que eu posso fazer? É assim, é muito complexo, mas eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, as adaptações são ajustes, né, para tornar aquele conteúdo acessível para o estudante, certo? E essa adaptação, ela pode conter vários níveis. Ela pode ser uma adaptação, por exemplo, de conteúdo. Eu tenho um texto muito longo, então o que que eu vou fazer? Eu vou simplificar esse texto, eu vou fazer um resumo desse texto para esse meu aluno. Aqui são exemplos, tá, gente, que eu estou dando, depois mais para frente a gente vai ver lá nos materiais. Eu vou selecionar, por exemplo, um conteúdo essencial que eu quero que meu aluno aprenda dentro daquele currículo todo. Não, ó, eu sei, através de muita observação do meu aluno, que ele não vai conseguir alcançar o currículo todo que eu estou passando para os meus alunos. Mas o que que é fundamental para ele aprender aqui? Então, é isso que eu vou focar com ele, tá? Redução da quantidade de exercícios, por exemplo, em matemática. Eu tenho lá, eu estou ensinando as operações básicas. Eu tenho 10 exercícios. Os meus outros alunos podem fazer quanto? 4, 5 exercícios, desde que ele entenda o que que ele está fazendo, tá bom, tá ótimo, tá? Então, essa é adaptação de conteúdo. Eu tenho adaptação de atividade. Por exemplo, fazer atividades em etapas. O aluno com TDAH, por exemplo, ele não consegue se prender muito tempo numa atividade. Então, eu tenho que dividir, não só ele, os outros também, mas estou dando só exemplos, tá, gente? Então, eu tenho que dividir essas atividades em etapas. Ou às vezes eu preciso que tenha um apoio visual. Por exemplo, eu tinha um aluno com síndrome de Down que ele só funcionava com apoio visual. A comunicação dele era muito limitada. Então eu tinha que ter um quadrinho do lado dele com a hora do lanchinho, a hora da tarefa, a hora do soninho. Então, eu mostrava para ele, ó, agora é hora do lanchinho, né? Tudo muito visual, né? É muito concreto, né? E para as crianças com cognitivo maior, eu tenho que fazer perguntas mais objetivas. Por exemplo, a síndrome de DI, não pode ser muito complexo. A síndrome de DI, não, perdão. A DI, a deficiência intelectual. Você não pode elaborar perguntas muito complexas, né? A criança não vai entender. E até ontem eu falei isso numa formação que eu estava fazendo. Geralmente, para essas crianças,
A hora que a gente vê na apostila lá uma pergunta que contenha duas perguntas dentro de uma, ou então, ó, responda A, B, C, D, E, a gente tem que reduzir isso, né? Por exemplo, eu faço uma pergunta só, tem que ser objetivo, né? Uma questão que tem A, B, C, D, eu deixo só A e B, para, né? Aí eu consigo identificar o que que esse aluno está aprendendo ou não. Eu tenho adaptação das avaliações também, né? Dentro de todas aquelas observações que eu fiz com o meu aluno, eu vou fazer depois a adaptação das avaliações. Geralmente eu tenho avaliação mensal, avaliação bimestral, às vezes eu tenho um simulado. Então, como que eu vou fazer com esse aluno? Eu vou elevar o tempo? Eu vou dar um maior tempo para ele poder realizar aquela atividade? Sim, né? A gente fazia isso com os nossos alunos também. A gente tirava, colocava eles na biblioteca com um profissional de apoio ou professor, né, de apoio e dava mais tempo para eles poderem fazer. Avaliação oral, né? A gente pode permitir isso, por exemplo, com um aluno com dislexia, né? Você pode permitir uma avaliação oral ou na prática também, né? E uso de imagens, né? O caso do TEA que eu falei para vocês, né? Nível 2, nível 3, o uso de imagens vai funcionar muito mais, porque é um apoio mais concreto para eles, né? Então, dentre essas adaptações, qual que é o meu objetivo? É garantir que esse aluno compreenda, né? E me demonstre o que que ele aprendeu. Que o principal é isso. Então, aquela estratégia que eu implementei para aquele meu aluno, eu consegui, ele aprendeu? Se ele demonstrar para mim que eu aprendi, que ele aprendeu, sucesso, ótimo, eu tive sucesso e era isso que eu queria, certo? Recursos, gente, o que que são esses recursos? São os materiais que eu vou utilizar para facilitar, a compreensão desse estudante nas atividades que eu quero. Eu posso ter recursos visuais, que podem ser imagens, esquemas, mapas mentais, quadro de memórias. Eu posso ter recursos concretos. Concretos são o quê? Jogos pedagógicos. A gente tinha o baú, né? O baú você pode usar um material dourado, se você tiver na sua escola. Letras móveis, aquelas letras de madeira, né? Você fala assim, ah, mas não é infantilizar? Depende, né? Às vezes eu estava falando ontem para uma colega minha, eu tinha uma aluna com DI que ela estava no sexto ano, e ela não era alfabetizada. E aí nós começamos no contraturno a trabalhar com ela a alfabetização com letras móveis, super funcionou, né? E aí depois ela acessava o currículo lá normalmente. Então, mas assim, a gente focou na alfabetização dela com as letras móveis e funcionou, né? Então é isso, a gente tem que adaptar conforme o nosso aluno. Eu tenho, por exemplo, os recursos sensoriais, que são texturas, por exemplo, aqueles alunos que são mais sinestésicos, né? Que precisam daquela pegada. Então, eu tenho esses recursos também, objetos táteis, que mais? Materiais com contraste visuais. Então, gente, dentro dos meus recursos, e é claro, eu vou deixar outra coisa bem clara aqui com vocês. Eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho, né? Dentro das minhas possibilidades, dentro daquela minha realidade, né? Eu estou dando exemplos aqui. Cada um trabalha dentro da sua realidade, por exemplo. A gente fala muito isso. Tem um exercício na apostila que trabalha lantejola. Pô, mas na minha escola não tem lantejola. Peraí, vamos adaptar para outra coisa, né? Então, é a mesma coisa que eu estou falando aqui. A gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade. Para quê? Quando o aluno precisa desses recursos mais visuais, o ensino fica para ele fica mais concreto, né? Fica mais compreensível. Mas eu vou trabalhar dentro daquela minha realidade, tá, gente? E aí eu tenho as estratégias. Vocês estão vendo que eu estou passando todo aquele, né, todo aquele círculo que eu mostrei para vocês lá, a gente está perpassando todo ele para vocês entenderem como que funciona, que não é simplesmente chegar e adaptar a atividade, não.
Tem todo um contexto por trás disso para a gente conseguir fazer, né? Então, eu tenho aqui, gente, as estratégias pedagógicas, que são a forma de ensinar, né? Utilizadas, pelos professores. Por quê? O que que ele vai garantir? Para favorecer essa aprendizagem. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, instruções claras e simplificadas. Por exemplo, o aluno com TEA, gente, ele é muito objetivo. Não adianta você fazer rodeio com ele, tem que ser uma instrução clara, né? Por exemplo, dividir a atividade em pequenas etapas. Geralmente isso funciona com todos, que eu falei para vocês. Repetição com variação. Essas repetições funcionam muito. Síndrome de Down e o DI, né? Eles funcionam muito com repetições. Fica uma coisa mais concreta para eles, tá? Antecipação da rotina. Gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Um aluninho que eu tinha também com TEA era assim, ele amava, ele e todos os outros, né, alunos da escola amavam o professor de educação física. Óbvio, todos amam, né, que é aquela atividade que eles não veem a hora que chega. Quando esse professor de educação física faltava e não avisava, meu Deus do céu. Então, é um alerta que eu dou para vocês. Essa antecipação evita muito desgaste seu e da criança. Por exemplo, já vai perguntar, se terça-feira, é dia de educação física, já vai na secretaria e pergunta, o professor vem, né? Já se garante, porque se o professor não vem, você já tem um tempo aí para ir falando para ele, não ele esperar chegar na hora e avisar, olha, o professor não veio, porque aí ele vai desregular. E para ele regular de novo, vai precisar de muitas estratégias aí que mais para frente, em outra oportunidade, a gente pode estar conversando sobre isso, né? Então, cada estudante, gente, ele precisa de uma estratégia diferente. Porque vai depender muito do tipo de deficiência que ele tem, do tipo de necessidade educacional que ele tem. Então, por isso que eu falo que não existe modelo pronto. Não existe. Por quê? Porque é aquele aluno real que está dentro da minha sala de aula. É aquele aluno que eu conheço. Eu vou adaptar em cima dele, do João, do Enzo, da Gabriela, né? Não é uma forma geral. Isso isso aí, gente, desfavorece totalmente a nossa profissão, né? E eu fico tão brava quando eu vejo essas coisas, né? De P pronto, estudo de caso pronto. Agora, alguma coisa que nos dê um norte, super concordo. Não, tá lá, tá um exemplo, né, de P, como eu costumo fazer nas minhas formações. Eu dou exemplos, né? Eu pego, ó, esse aluno X, eu faço assim, 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 mas é o meu aluno, tá? Então eu fiz para o meu aluno. Pode ser que funcione com um outro, vai funcionar com outro aluno, mas pode ser que não. Pode ser que com ele eu vou ter que usar uma outra estratégia, né? Uma outra estratégia pedagógica. Então, gente, tudo isso é para que o aluno consiga o quê? Acompanhar a aprendizagem da turma e não ficar para trás. E uma coisa importante, gente, hoje a gente não depende mais de laudo. Não estou falando que o laudo não seja importante, claro que é. Só que a gente não fica mais amarrado ao laudo, porque qual que é o problema do laudo? O laudo demora, às vezes as mães ficam nessa fila do SUS imensa, demora para ser atendido, demora para sair esse laudo, e enquanto isso, a gente não fazia nada na escola, o tempo ia correndo, se passavam 2, 3 meses, né? E aquela criança estava ali, né? Sem objetivo, sem coerência nenhuma, né? Fazendo nenhuma atividade, e isso prejudicava muito. Hoje não. Hoje o que acontece? O professor regente, ele vai olhar, né? Ele vai fazer essa observação desse aluno, e é aquilo que eu falei, não é uma coisa pontual, né? É estratégico. Você vai observar do quê? Um mês, você faz uma diagnóstica daquele aluno, você vê que ele não está tendo um acompanhamento normal para a idade dele, aí já te acende um alerta, né? Aí você fala: opa, esse aluno precisa de adaptação, ou esse aluno precisa ser encaminhado para o AEE.
certo? Então, eu não vou ficar mais preso ao laudo. Eu vou conseguir ajudar aquele aluno antes. Por quê? O que que acontece também? Na hora que eu faço essa observação, esse estudo de caso, que eu já deixei ele todo pronto, tem como você mostrar para a mãe. Olha, ele tem esses tipos de comportamento, ele não está conseguindo acompanhar, mesmo com o profissional de apoio, mesmo com a ajuda, toda a ajuda pedagógica, ele não está conseguindo. Quer dizer, então será que não é legal a gente dar uma investigada? Aí sim, aí vai da família, se quiser ir atrás ou não, né? A gente sabe que depende muito, mas pelo menos aqui a nossa parte a gente está fazendo, né? E a gente fica blindado. Nesse caso, a gente acaba ficando blindado. E a gente tem as tecnologias assistivas, gente. O que que são? E é aquilo que eu falei, nem sempre toda escola vai ter. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Por quê? São recursos, são equipamentos que a gente pode usar. Ah, por exemplo, eu não tenho tablet na minha escola. Beleza, mas eu posso usar uma prancha de comunicação, né, com aquele aluno. Ele faz o quadradinho, você escreve lá quais são as necessidades, ele vai me mostrar, me apontar o que que ele está querendo. Eu tenho que ter uma forma de chegar naquele aluno, né? Ou aplicativos de comunicação alternativa. De repente, eu tenho realmente uma sala de AEE, né? Que vai ter essa disponibilidade, aí depende de cada município, né? E uma tecnologia, gente, para acesso ao material, por exemplo, leitor de tela. No caso de baixa visão, a gente já tem o nosso material ampliado, né? Que é o caso das crianças que têm essa baixa visão, tem já os ampliadores de texto, tem livros digitais. Aquela criança que tem, por exemplo, uma dificuldade de mobilidade ou de escrita, eu posso ter um teclado adaptado, aí eu posso ter um lápis adaptado, eu posso ter uma mesa adaptado. Para quê? Para que, né, esse estudante consiga acessar as informações e se comunique, né, e participe das atividades que estão sendo propostas. E por fim, os apoios necessários. Quais são os apoios, gente, que eu posso ter hoje em dia? Os apoios podem ser físicos ou estruturados. Físicos são o quê? São as pessoas. Eu posso ter o profissional de apoio escolar, que a nomenclatura, gente, vai variar muito de município para município. Tem município que é monitor, tem município que é pajem, atendente, mas ele é um profissional. Por quê? O profissional de apoio ele tem que ter o ensino médio, né, completo. Mas, por exemplo, ele tem que ter uma formação mínima continuada de 180 horas, né? E no específico, não é bem especificado qual que é essa formação, mas é óbvio, se você está trabalhando com crianças especiais, você não vai fazer uma formação de bolo, né? Você vai fazer uma formação voltada para aquilo que você está trabalhando, né? Então, o que que esse profissional de apoio ele garante? Ele vai auxiliar na locomoção e na organização dos materiais, no apoio na comunicação, ele é a ponte, né, entre o professor e o aluno. Ele vai ajudar nessa comunicação, né? Ele vai ajudar no comportamento, ele vai auxiliar nessas partes. Ele auxilia nas tarefas também, porém, ele não tem, como eu falei, né? Ele não tem a pedagogia. Ele não, ele tem que discutir com o professor antes. O professor ele pode dar a instrução e ele seguir aquela instrução. Porém, ele tem que estar sempre conversando com o professor regente. E eu tenho o professor de AE, né, gente, que é o quem vai elaborar as estratégias. Porque é assim, ó, o professor regente que vai fazer a primeira observação daquele aluno. Vamos supor, aquele aluno que não tem laudo, ele vai fazer essa observação e ele vai chegar para o professor do AEE ou o professor que ele tem na sala, vai falar, olha, ele não está conseguindo atingir, né, de acordo com a idade dele. O que que o professor de AE ou o professor de apoio vai fazer? Vai começar a analisar aquele aluno através do estudo de caso. Ele vai começar a observação no dia a dia, vai ver como que esse aluno se comporta, e ele vai fazer toda essa análise e vai registrar no estudo de caso. Para quê? Para poder elaborar as estratégias juntamente com o professor regente
para poder fazer, para poder com que o aluno alcance o currículo através dessas estratégias que ele perceber. Por quê? Ele tem que conhecer aquele aluno. Ele sabe que o Joãozinho tem o TDAH. Então, eu não posso dar uma atividade normal para ele, como as outras crianças. Eu tenho que fazer uma certa adaptação, eu tenho que diminuir a quantidade de exercícios. É isso, ele vai elaborar as estratégias e passa para o professor regente. E essa comunicação, gente, tem que ser assim a todo momento, toda hora. Essa comunicação tem que existir dentro da escola, porque é aquilo que eu falei, o aluno não é de uma pessoa só dentro da escola, ele é de todos, né? E ele vai desenvolver as habilidades complementares desse aluno. E, gente, você sabe que os apoios podem ser também os colegas? Né? Geralmente os mais pequenininhos, assim, eles são muito colaborativos, né? Eles gostam de ajudar. Então, vocês estão fazendo uma atividade dentro da sala, aí você fala, olha, vamos ajudar o Joãozinho, né? Então, as crianças gostam de acolher aquele aluno que está tendo alguma dificuldade, eles gostam de ajudar. E nisso acontece o quê? A interação social, né? É um pacote que vem aí maravilhoso. E a família, quando possível, né, gente? A gente precisa ter essa parceria, né? Mas às vezes a gente não consegue com que a família venha até a escola para a gente conversar. Mas é aquilo que eu falei: estamos com estudo de casa, estamos com o PEI, a nossa parte a gente está fazendo, né? E hoje eu não dependo mais do laudo. Então, tudo isso, gente, todos esses pilares que eu falei, né, da construção da educação especial, é tudo para garantir que aquele aluno participe da vida escolar com o quê? O que que a gente busca no nosso aluno? Autonomia. A gente quer que ele tenha autonomia, né, para ser, porque ninguém é eterno, né? Você sabe que uma psicopedagoga falou isso para mim. Ela falou assim, que ela teve que abrir os olhos da mãe, que era super protetora. Ela falou assim: você não é eterna. A gente, com muita dor no coração, né? A gente, claro, a gente quer proteger, porque a gente, né, coruja, mas a gente não é eterna, a gente tem que ensinar eles a ter autonomia, né? E segurança, isso aí faz parte. Então, Ju, antes de eu entrar aqui para começar com as especificidades, se você quiser me falar se tem alguma Uhum. pergunta. Ah, a gente não tem ainda uma pergunta, mas nós temos dois comentários aqui. Um É, em relação à adaptação, ela falou concorda, mas as avaliações externas também deveriam vir adaptadas, né? mas Por está mudando, exemplo, viu, gente? Parece que eu vi que agora o MEC estava falando sobre isso. Está tendo um movimento aí de já vir as avaliações externas adaptadas, tá? Então, vamos torcer. e aí um outro comentário que falou a Larissa, já Hum. passei por essa experiência e realmente faz muita diferença para o autista ser avisado com antecedência sobre falta ou troca de professor, com certeza. Gente, isso aí é essencial. Eu já levei muito tênis na testa. Eu vou avisar vocês que eu já acertaram tênis na minha testa. É assim. Então, a gente tem que realmente se programar, né? Então, o que que eu quero falar com vocês agora? Eu quero falar sobre as especificidades, a gente vai falando sobre cada uma delas, tá? É claro que eu vou falar no geral, e aquilo que eu falei para vocês, a gente, para fazer uma adaptação de atividade, eu tenho que conhecer aquele aluno, né? Eu estou trazendo para vocês, mas eu quero que vocês entendam que a transformação está dentro da gente. A gente tem que sempre que procurar entender por quê? Porque às vezes o que eu estou falando aqui não é aquele aluno que eu tenho dentro da sala de aula. Peraí, o comportamento dele não estava dentro de acordo com o que eu estou falando aqui. Tá certo. Então, peraí, eu vou procurar saber como eu tenho que agir através daquele comportamento. Então, esse conhecimento a gente tem que buscar. Né? Porque é muito dinâmico. Tudo que a gente está vivendo hoje em dia, só uma informação aqui, não vai resolver. Vai ajudar, claro, eu espero que ajude muito vocês, mas é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham esse olhar de que realmente não pode parar por aqui, né? Eu tenho que conhecer um pouquinho a fundo aquele aluno que eu tá dentro da minha sala de aula. Então vamos começar com o TDAH, gente, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
É um transtorno, gente, do neurodesenvolvimento. Então, quando você tem aquela criança dentro da sala de aula que não para quieta, que fala em cima de você, que é impulsiva, vocês têm que entender que isso aí não é pessoal. É do neurodesenvolvimento, ele não consegue evitar, né? É neurobiológico e envolve principalmente as funções executivas, que são planejamento, organização, controle inibitório, fala, né? O que está na cabeça, memória de trabalho e autorregulação. Gente, vocês sabem como que funciona o cérebro de um TDAH? É como se fosse um computador que não parasse. É assim, é uma coisa, é muito doido. Eles não, a pessoa que tem o TDAH, né, ela não consegue ter um foco. Ela pensa em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, assim, se ela está fazendo uma atividade aqui, a cabeça dela já está pensando em outra coisa, então ela não consegue terminar nada, ela não consegue ter um planejamento, né? Então ela tem uma dificuldade de atenção muito grande, porque a partir do momento que aquilo que você está explicando parou de chamar a atenção dela, você já perdeu ela. Essa atenção sustentada dela é muito rápida, né? E é seletiva. É aquilo que a interessa, né? Então, e ele tem também aquela impulsividade, ele fala precipitadamente, ele te corta, né? Eu tinha alunos que falavam junto comigo, né? E não esperava a vez, não esperava chamar, eles falavam junto comigo. Eles têm essa hiperatividade motora, por exemplo, eu falo com as mãos, né? Eu acho que eu devo ter aí, porque meu sobrinho então com certeza veio dessa parte da família aqui. Ou o pezinho, né? Que você dobra a perna, fica assim. Então, é isso, essa hiperatividade motora. Às vezes, nem sempre é física, é mental. É aquilo que eu falei, a cabeça não para. Então, eles têm uma dificuldade de organização. Gente, perder material é o principal do TDAH. Joãozinho, mas cadê seu caderno? Cadê a sua tarefa? Rapaz, não vai achar nunca mais. Perdeu. Vai saber onde é que perdeu. E aí, gente, vocês têm que entender que não é proposital, né? É porque ele não consegue, ele tem essa dificuldade. E ele tem essas oscilações no rendimento escolar, por exemplo, aquela atividade que ele se identifica, que ele gosta, ele vai para frente. Mas se uma outra que ele não se identifica, ele não conseguiu entender, então pode ser, então fica muito difícil para a gente identificar quando não existe um laudo. Por quê? Às vezes no primeiro bimestre, o Joãozinho foi super bem, chegou no segundo bimestre, ele caiu, você falou, uai, o que aconteceu? Será que tem alguma coisa em casa, né? E aí, é por isso que eu falo da observação. A observação você não consegue fazer em uma semana de aula. Por quê? Porque tem esses espaçamentos muito grandes, né, que podem acontecer entre os alunos, entre por exemplo, os bimestres. No bimestre ele está bem, no outro ele não está, né? Então, é uma judiação, gente. Eu falo isso de carteirinha porque o meu sobrinho tem TDAH e ele foi diagnosticado muito tardiamente. Ele foi diagnosticado no ensino médio. E aí, o que que aconteceu? É, ele era posto para fora da sala, ele perdia prova, ele perdia a data de trabalho, e esse menino não dormia. Ele não dormia, gente. E aí você fala assim: ah, mas ele tinha insônia por quê? Por causa da frustração. Chegava à noite, ele ficava pensando em todas as atividades que ele não conseguiu realizar durante o dia, e à noite ele se sentia frustrado e ele não conseguia dormir. E aí, quando ele foi diagnosticado, o que que aconteceu? Que ele começou a tomar Ritalina. Ele começou a dormir. Ah, mas espera aí, Ritalina é para dormir? Uh-uh. Ritalina deu foco para ele. Ele conseguiu começar a se planejar, a se organizar. Esse menino, ele deslanchou, gente. Chegou no terceiro ano do ensino médio, ele não fez nem cursinho, ele passou em 4 federais. Quer dizer, faltava aquele olhar, né, para ele. Um olhar que talvez, assim, a gente julga. As mães falam, ah, essa mãe aí, a gente tem às vezes mania de fazer isso, eu sei porque eu fazia também. Ai, a mãe não liga, não tá percebendo, ou então ela é omissa, ela tá vendo que tem. Gente, a pessoa que não conhece, não sabe o que está acontecendo. Eu vou falar, na nossa época, o que que acontecia quando uma criança era desse jeito? Ah, é vagabundo, não gosta de estudar, né? Minha irmã falava isso do meu sobrinho.
Nossa, que dó, não gosto de estudar, é vagabundo, não sei o quê. E não é, e não é. Aí, quando ele foi diagnosticado que ele tomou o medicamento certo, então vocês imaginam hoje em dia quantas crianças da nossa época, lá atrás, eu falo, nossa, mas eu não sei, né? Às vezes tem gente mais nova aqui. Mas, gente, muita gente da minha época passou por isso e foi ser diagnosticado quando? Depois de mais velho. Né? Então, hoje, olha a oportunidade que a gente tem. Às vezes eu não tenho um laudo dessa criança, mas o que que eu posso fazer? Através dessa observação, através dessa diagnóstica, eu consigo ajudar a família. Foi isso que faltou lá para nós, né? Que a gente não sabia ainda, minha irmã principalmente, não tinha o conhecimento, porque não é todo mundo que vai atrás disso. Nós vamos porque nós estamos no meio. Mas você pensa uma mãe que tem três, quatro filhos, gente. Você acha que ela vai atrás para saber se ele tem TDAH, se ele tem alguma coisa? Ela está preocupada em pôr dinheiro dentro de casa para eles comerem, né? Então, isso faz parte do nosso trabalho também. Essa observação, eu acho muito importante, essa empatia a gente tem que ter. Ela é fundamental. E eu acho que a gente está tendo uma oportunidade, com essas crianças, de ouro para a gente se tornar ser humanos melhores, né? A partir dessa perspectiva, eu espero que vocês concordem comigo, ok? Vamos seguir? O TEA, o transtorno do espectro autista, também é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele, que ele aparece? Ele aparece déficits persistentes na comunicação e interação social, né? Isso, conforme vai passando os anos, conforme eles vão amadurecendo, vai diminuindo um pouco se trabalhado corretamente, tá? Senão, vai piorando cada vez mais. Eles têm padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, né? Então, eles se fixam naquilo que é confortável, tá? Então, para eles isso faz sentido. Eles têm muita alteração sensorial, por exemplo, não sei se na escola de vocês tem, mas eu tinha. Lembra que eu falei que não existem teias iguais? Né? Eu tinha na escola, eu tinha três. Um que tinha uma hipersensibilidade assim tremenda com som, ele tinha que usar o abafador. O outro não, ele era falante, 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 falante. Então é assim, a gente tem que ver essa necessidade, tá? E eu quero especificar bem aqui para vocês que esse termo, espectro, o que que significa? Ele indica que há a variação na intensidade e no suporte necessário. Por isso que é espectro autista, tá? E aí tem os nível um, nível 2 e nível 3, que indica qual que é o suporte, a intensidade desse suporte. Por exemplo, o TEA nível um. A gente fala, é suporte leve, ele não precisa de ajuda? Não, precisa. Mas ele precisa de menos ajuda que um TEA nível 2, tá? Ele tem um suporte mais leve. Por exemplo, em uma atividade, às vezes ele precisa de uma ajuda para começar, mas depois ele vai sozinho. Ou então ele consegue começar, mas ele não consegue terminar. Então ele precisa da ajuda no final. É isso, tá? Mas não que ele não precise. Por quê? Porque ele também tem a comunicação verbal muito preservada, né? Ele tem essas dificuldades com regras sociais. Gente, e não é porque ele quer teimar com você, ele não entende essas regras. Ele não entende o porquê dessas regras. Por isso que muitas vezes ele não vai debater com você, mas ele vai ter um comportamento às vezes agressivo quando for muito criança. Mas é porque ele não está entendendo aquilo, né? Por causa da rigidez cognitiva. Ele não entende, né? E eles têm interesses muito específicos que a gente fala que são os focos, né? Tem criança que tem foco por carrinho, por boneca. Eu tinha um TEA que ele tinha foco em um colega. Era aquele colega. E aí, o que está acontecendo hoje também? Eu vejo que tem muito TEA que está tendo foco agora nas profissionais e no professor de apoio. E ontem eu conversei com uma professora sobre isso. Eu falei assim: você tem que começar a trabalhar com ele a independência. Porque se você faltar, ele vai desregular. Ela falou: já aconteceu isso. Eu falei: com certeza. Né? Por quê? Porque você está sendo o foco dele no momento. E se não é que vai tirar de uma hora para outra, não é isso, mas ela tem que trabalhar isso com ele. Fala, olha, vai ter dia que eu não vou conseguir vir, né? Eu falei que senão você não vai poder ter uma dor de barriga. Ela falou, não consigo nem ir ao banheiro. Eu falei, então,
né? A gente tem que trabalhar isso. E ele pode apresentar bom desempenho acadêmico, às vezes excelente, até acima da média, tá? E importante que eu quero destacar aqui para vocês, o nível não significa inteligência. Tá, gente? Quando a gente fala TEA nível 1, refere-se sempre, eu gosto de salientar muito isso, porque parece assim, o TEA nível 1 é mais inteligente que o TEA nível 2. Não, não existe isso. É o suporte que ele precisa para fazer algum tipo de atividade, tá? É isso. O TEA nível 2 que tem um suporte médio, esse suporte médio, eu vou dar o exemplo de novo da atividade. Às vezes ele precisa de um suporte para começar e no meio da atividade. Aí ele consegue ir sozinho depois. Ou ele consegue começar a tarefa, vamos supor, uma atividade, ele vai até o meio, mas ele não consegue finalizar. Aí ele precisa desse suporte, tá? Que ele tem? Também a comunicação muito limitada ou peculiar. Peculiar porque é uma comunicação dele. Às vezes a gente não consegue nem entender, né? Ele tem muita dificuldade de interação, resistência intensa a mudanças. Isso aí, eu lembro que esse aluno, lembra que eu falei que eu levei um tênis na cabeça? Foi por causa disso, gente. Eu estava dando aula e geralmente na minha aula eu colocava lá o planejamento, né? Olha, hoje nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, tá? Aí que eu comecei a notar? Geralmente eu conseguia fazer tudo aquilo que eu tinha planejado e passado na lousa para meus alunos. O dia que eu não consegui, aquele meu aluno com TEA, que era nível 2, ele ficou totalmente, ele não entendeu, ele ficou totalmente desregulado. Ele falou assim: "Mas por que que você não finalizou? Se não bateu, era para você ter finalizado." Quer dizer, aquilo não entrava na cabeça dele. Então é assim, aí eu aprendi que eu fiz? Eu aprendi a ir colocando devagar os tópicos. Ou, gente, outro exemplo, por exemplo, nunca prometa aquilo que você não possa cumprir. Vamos supor, depois que acabar a atividade aqui, vamos no parquinho. Aí a atividade ficou tão interessante, você ficou tão comprometida ali com as crianças, bateu o sinal. E você não foi no parquinho. Deus te ajude, tá? Porque aí ele vai desregular. Ué, mas você não foi no parquinho, você prometeu, entendeu? Então, a gente. São coisas, tá vendo? É que a gente vai passando no dia a dia e a gente vai aprendendo. Né? A gente aprende com isso, a gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Eles têm estereotipias mais frequentes, gente. O que que são estereotipias? No autismo, são movimentos, são sons ou comportamentos repetitivos que ajudam na regulação dele. Por exemplo, eu tinha um aluno que ficava com as mãozinhas assim, né? E eu sabia que quando ele estava assim, ele estava se regulando, né? Ele está expressando uma emoção, ele está tentando se regular, né? Então, não se assustem com isso. Às vezes, ficar mexendo o bracinho, a perninha, isso é normal, né? Essas estereotipias são muito frequentes. Na escola, gente, ele necessita de apoio constante para participar das tarefas, tá? Tem muita dificuldade em roda de conversa. Quando você vai fazer, então, uma atividade em grupo, Deus nos acuda, né? E ele pode apresentar crises sensoriais, que é aquilo que eu falei, né? Então, o que que ele precisa? O que que a gente precisa adaptar? Quais são as estratégias que eu vou usar com esse aluno? Ele precisa de uma rotina visual individual, gente. E eu tenho que adaptar o ambiente. Por exemplo, uma redução de estímulos sensoriais. Vou dar outro exemplo para vocês. Nós fazíamos uma atividade, uma gincana na escola, geralmente que usavam-se bexigas, né? E o que que acontece em escola com bexiga, gente? Aluno estoura a bexiga, claro, óbvio, né? Isso aí é normal. Mas o que que acontece? Esses meus alunos tinham pavor desse barulho, né? E aí, o que que a gente fez? Então eles não vão participar da gincana? Não, vão. Só que a gente fez uma gincana diferente para eles, fora desses estímulos, né? A gente tirou eles, né, daquela barulheira toda das crianças correndo e tal, levamos para a biblioteca, fizemos a mesma atividade com eles, sem ser com as bexigas, né? Então, a gente não fugiu do que a gente estava fazendo com os outros alunos, nós não excluímos eles, simplesmente tiramos eles do barulho, né, dos estímulos, não. Nós
utilizamos a mesma coisa para fazer com eles, só que em um ambiente mais calmo, um ambiente que eles não se desregulassem, tá? Eles precisam, gente, também, as estratégias que a gente pode usar com eles nas atividades de intervenção estruturada, por exemplo, passo a passo, tá? E às vezes o uso de comunicação alternativa também, se necessário, porque às vezes ele não consegue verbalizar aquilo que ele está querendo, ok? Agora o nível 3, que é um suporte mais intenso. Ele pode ser, inclusive, não verbal, né, gente? O que que acontece? Às vezes a comunicação no TEA nível 3 ou é ausente ou é mínima, tá? E é muito específica também. Com ele, a gente tem que usar a comunicação alternativa, que são as PECs, né? Que é aquele sistema de comunicação de troca, né? Por figuras, ou gestos, ou imagens. Ele tem a dependência significativa da mediação, gente. E ele tem o comprometimento global da autonomia. Então, ele é uma criança, a criança com TEA é uma criança que a gente tem que estar, assim, autonomia zero dentro da escola. Ele nunca vai conseguir, por exemplo, ir pegar um copo de água sozinho, né? Uma coisa que, infelizmente, essa condição não permite. E na escola, gente, dentro das atividades, o que que a gente tem que fazer? Um currículo funcional para ele, né? E tem que ser altamente adaptado. Tem que fazer avaliação por observação. Não adianta você vai observar o rendimento dele e fazer os registros. Quem faz isso geralmente é o professor de apoio, né? Ou o profissional. E a intervenção tem que ser individualizada e constante, tá, gente? Vamos para DI, deficiência intelectual. A DI e a síndrome de Down, eles são muito parecidos na questão da repetição. A repetição e a concretização. Eles têm muita necessidade disso. Por quê? Porque eles não retêm a informação quando você fala. Então, você vai falar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, né, para deficiência intelectual. E o funcionamento intelectual deles é abaixo da média. Eles têm muita dificuldade nessa generalização do aprendizado. Então, não adianta eu querer dar um texto muito longo para um DI. É aquilo que eu falei, faz um resumo, né, e veja o que que ele conseguiu aprender. Você vai ter que repetir várias vezes aquele texto para ele, né? Ele pode apresentar boa memória mecânica, mas ele tem a dificuldade do conceito. Ele vai, registrar, mas ele não vai entender, né? Essa dificuldade para entender. Eu tinha uma menina, né? Lembra que eu falei para vocês, de deficiência intelectual no sexto aninho? Ela, às vezes a gente falava para ela alguns comandos e eu percebia ela fazendo assim, porque ela não estava entendendo aquele comando, né? Mesmo que fosse muito direto, eu tinha muita dificuldade, tá? Na escola, o que que eu preciso fazer com o DI? Os objetivos têm que ser reduzidos, gente, priorizados, têm que ser focados, tá? São atividades funcionais e contextualizadas, uma avaliação processual e contínua, né? E ênfase em autonomia e habilidades adaptativas, e repetição, gente. Todas essas, estratégias na escola precisam ter a repetição, como eu falei, né, e do concreto. A síndrome de Down, né, é uma deficiência intelectual leve a moderada, né? A gente precisa ter uma linguagem, a linguagem deles expressiva é mais comprometida mais comprometida que a receptiva, né? Então eles não conseguem expressar tanto o que que eles estão sentindo. O visual funciona muito para eles, tá, gente? Lembra que eu falei que eu tinha aquele aluninho com síndrome de Down? Ele tinha, né, um recorte na parede onde eu mostrava para ele o que que as imagens e ele me mostrava o que que ele queria, né? Então ele tem muito boa resposta a estímulos visuais e concretos. Ele tem o desenvolvimento cognitivo mais lento, mas é progressivo. Tem que ter paciência. E na escola, as estratégias, repetição com variação, aquilo que eu falei, uso de imagens, jogos, manipulação. A leitura tem que ser funcional, a matemática tem que ser prática, né? E a gente tem que trabalhar a autonomia também. As avaliações adaptadas e contínuas, não tem como fazer avaliação sem ser adaptada.
Paralisia cerebral, gente, a paralisia cerebral a gente às vezes muito confunde com a cognição, e não é. Ele tem o comprometimento motor, né? Ele não tem tanto o comprometimento cognitivo, né? Geralmente é o movimento, a coordenação motora, a fala, o controle postural, por isso que eles têm a fadiga física muito frequente, tá? Então, eles têm muita dificuldade na fala, na escrita. Então, na escola, quando o aluno não tem o problema de cognição, a gente faz essa adaptação do acesso ao currículo. Então, eu não vou diminuir o conteúdo, eu vou só facilitar, né, para ele aquele acesso ao currículo. Por exemplo, numa escrita, sem adaptação, por exemplo, ele vai precisar copiar um texto longo, né? E ele tem esse problema de coordenação motora. Então, o que que eu posso fazer com esse aluno? Respostas orais, né? Ou um tempo mais ampliado para isso, uma folha impressa, né? O conteúdo tem que ser o mesmo. Eu só vou adaptar aí como ele acessar esse currículo, tá? E o tempo é muito importante, gente. Baixa visão. A baixa visão é a única apostila que a gente tem no etapa que é específica. Ela já vai adaptada, tá? Ela vai maior. Mas vamos, por exemplo, que você tem um aluno no começo do ano, você não conhece ele, ele veio de outra escola, e aí você começa a perceber que ele tem essa baixa visão, e até você pedir o material para ele, até, né, chegar esse material, eu já fiz as minhas adaptações aqui. Então eu sei que ele tem esse comprometimento visual, né? E às vezes o óculos só não vai resolver. Mas pode variar muito de aluno para aluno, tá, gente? Então, letra muito pequena, ele tem dificuldade quando tem muito contraste, sabe, aquela cor luminosa, ele não consegue, né? E aí o que que acontece? Como ele tem que forçar muito para enxergar, ele fica com um cansaço visual muito frequente, ele faz a retina, né? Acaba ficando até. Eles relatam para a gente que a retina fica de um jeito que ele começa a enxergar preto em volta, de tanta força que ele faz para enxergar. Então, por isso que a gente tem que fazer essa adaptação enquanto não chega a apostila desse aluno, se ele já não tiver o laudo, né? Então a gente precisa fazer ampliação da fonte, do espaço, para ele tentar enxergar melhor, tem que ter alto contraste, preto, branco, amarelo, preto, e evitar o excesso de informação, porque isso machuca a vista dele, né? Essa é muito colorido, muita informação ali, ele vai realmente ele tem um cansaço físico visual. E um tempo ampliado para leitura e escrita, tá? Dislexia, gente, a dislexia esse transtorno é neurobiológico também, e é assim, eu não sei se vocês sabem como que um dislexo enxerga, é uma judiação. Quando uma psicopedagoga me mostrou como que um dislexo enxerga e retrata isso no caderno, é como se eu estivesse lendo em chinês, né? É muito, muito bizarro. Então, assim, para eles é muito difícil acompanhar um texto muito longo, né? Então, ele tem muito problema em identificar e manipular os sons da fala. Relacionar fonema e grafema, para eles é muito difícil. Eles fazem trocas, omissões, inversões de letras e sílabas, e do mesmo jeito que eles leem, eles escrevem, né? Eu tinha um aluno assim, disléxico, a gente foi descobrir mais para frente. A leitura é muito lenta, faz muito esforço, tem pouca fluência, fala errado, né? Tem uns erros ortográficos assim imensos, mas por quê? Porque ele não consegue, né? Ele é como se ele tivesse, é como aquela pessoa que teve um AVC que não consegue mais escrever, né? Você pode, é a mesma coisa, né? Ele tem muita dificuldade de memória e no trabalho verbal. Ele não consegue verbalizar. E aí as estratégias na escola, tem que fazer uma compreensão oral, né? Geralmente preservada. Eu não vou chamar um aluno desse quando você vê por exemplo, o aluno não tem laudo. Eu não vou chamar, mas eu percebi que ele tem essa dificuldade, eu não vou falar, ô Joãozinho, levanta aí e lê o texto para mim. Não vou fazer isso, né? Eu tenho que preservar esse aluno. Então, ele aprende melhor por meios visuais, orais, multissensoriais, e ele necessita também de um tempo mais ampliado, né? E adaptações de acesso.
No geral, gente, quando a gente pega o material para adaptar as atividades do material, isso aqui eu coloquei no geral e para todas as especificidades, tá? É, assim, dividir a atividade em pequenas etapas para todos, alternar momentos sentado com movimento. O TDAH, frequentemente, você percebe que ele cansa, vamos lá, vamos dar uma volta. O TDAH, o TEA também. Cansou, você vê que ele está começando a desregular. Pera lá, vamos dar uma volta, vamos tomar uma água, sabe? Tem, esse tempo é muito importante. Usar marcador visual de tempo, por exemplo, uma ampulheta, um relógio visual, instrução curta e objetiva, e reduzir a quantidade de itens na folha, tá? Isso é no geralzão, para vocês poderem ter uma noção aí, tá? Júlio, vou dar outra pausa aqui para ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá, tem algumas mensagens aqui, mas ainda também Hum. nenhuma pergunta. São É, só só considerações? considerações, tem a Eze Alves que fala, cada aluno traz uma bagagem diferente. O É. professor deve buscar a história de cada um, uma adaptação para cada realidade. É Isso mesmo. desgastante, mas é essencial se busca o É. crescimento desse aluno, né? E ela trouxe uma Uhum. observação sobre o TDAH também, Hum. que nunca deveria sem ficar perto da porta, os comandos têm que ser curtos e objetivos para Isso. melhorar a compreensão. Uhum. A Maísa, falou: parabéns, seria muito interessante essa apresentação como uma capacitação para todos os profissionais no ambiente escolar. Uhum. A Simone, essa é a dificuldade da educação infantil. A sala, no É. geral, necessita dos estímulos e nossos alunos atípicos nem sempre podem, né? É. É isso aí. A ESE também colocou mais uma observação, já com o Hum. DI, né? O que Uhum. ajuda muito às vezes é a avaliação oral, Sim, com tá? certeza. Total, porque aí você sabe se ela conseguiu reter aquela informação que você queria. Sim, com certeza. Uhum. E aí o pessoal está aqui elogiando também, boa noite, muito bom, que fala fantástica. A Edilane quer você lá em Lagamar. Ah, me chama que eu vou. O Edilane, a gente está fazendo aqui uma trilha muito bacana. A minha intenção é falar sobre o estudo de caso, depois falar sobre o PAE. A gente quer fazer uma coisa bem detalhada, depois falar sobre o PEI. Eu quero falar sobre as síndromes também, separadamente, fazer uma formação só sobre TEA. Tem muita coisa que dá para a gente trabalhar em cima disso, sabe? Como trabalhar com esse aluno. Então é assim, gente, chama que a gente vai. Eu acho que eu gosto de fazer online, mas eu também gosto de fazer presencial, porque eu gosto dessa troca, né? Essa troca é muito importante para a gente, esse crescimento é fundamental, né? Então, gente, é isso, mas me chama que eu vou. A gente vai aí, né, Júlio? Com certeza. Tem mais Tem alguma coisa? outros elogios também, o pessoal também concordando com uma capacitação com os profissionais da escola. A Simone, se for ficar gravada, podemos passar para os monitores de apoio, com certeza está sendo gravado aqui, tá? É, tudo gravado, depois fica também no YouTube, se não me engano. Isso, aí depois a gente disponibiliza nos grupos para os gestores e eles passam para Sim. os professores posteriormente, tá? Passa para todo mundo que vocês quiserem, gente, é muito importante. Quem não pôde participar, claro, né? Os eventuais aí que Uhum, dificuldades, aí depois assiste, não tem problema. Isso é perfeito. sim, com certeza. E a gente vai continuando na nossa capacitação. Bom, então vamos lá, gente. Falta só um cadinho para a gente acabar aqui. O que que eu vou falar agora um pouquinho com vocês? É aquilo que eu prometi. Eu peguei algumas atividades do nosso material e fiz uma adaptação para cada tipo de especificidade. Mas, gente, eu quero que vocês entendam, são exemplos, tá? Que eu estou dando aqui para vocês. Lembra que eu falei? Cada aluno é um. Às vezes essa adaptação que eu estou fazendo para o Joãozinho não serve para o Enzo, né? Então é assim, é um exemplo. Por quê? Porque a gente estava muito no escuro na questão de adaptar a atividade. A gente está querendo trazer uma luz aí para vocês, né? Porque eu super entendo essa frustração, já passei por isso. Então vamos lá. Peguei essa atividade da Educação Infantil 3, volume 1, página 11. O que que essa atividade fala? Represente uma expressão facial desenhando olhos, sobrancelhas, nariz e boca.
né? Então aqui eu estou trabalhando com eles, expressões, com as crianças, as expressões faciais, triste, feliz, bravo, surpreso, né? Então eu quero que eles desenhem aqui para a turma toda. Pinte a carinha que se assemelha à fisionomia que você desenhou. Vamos supor que ele desenhou ali uma carinha triste. Ele vai vir aqui e vai colocar a carinha triste. Isso para a turma no geral. Agora vamos desmembrar para cada especificidade. Gente, tomara que seja de grande valia para vocês aí. Vamos pegar o TDAH. Eu deixei aqui no cantinho para a gente não esquecer da atividade. Então, lembra que são as atividades da carinha. Para o TDAH que não para quieto, né? Aquele aluno que é super ativo, como que a gente pode fazer com que ele faça essa atividade? Eu tenho que dividir em etapa curta. Por exemplo, eu vou pedir para hoje ele desenhar só os olhinhos. Hoje não, desculpa. Ó, agora, esses 5 minutos, a gente desenha um olhinho. Aí você percebe que ele já, ainda mais criança, né? Você percebe que ele já tá mais assim, tá, já desenhou o olhinho, já para ele tá bom. Então tá, vamos lá, vamos respirar, vamos fazer outra coisa. Deu 10 minutos, volta, fala, agora vamos desenhar o narizinho, tá? E vai fazendo por etapas, gente. Isso é muito importante. Fala para eles observarem as carinhas e escolher uma emoção. Por quê? Porque ele vai olhar o contexto geral aqui e ele vai se perder. Você fala, não, escolhe uma emoção. E é aquilo que eu falei, desenhar uma coisa por vez, tá? Ou um olho, a boca, por vez e por etapa, tá? E permitir isso, que ele levante, que ele fale, porque a gente não. É a mesma coisa que você segurar um gato bravo nos braços. Vocês já tentaram? É a mesma coisa. É aquela criança que vai ficar assim, ó, e vai levantar e vai sair gritando. Então, antes que aconteça isso, né? Vamos trabalhando por etapa, né? Usa marcadores grossos ou lápis de cor, uma coisa que chama a atenção deles, tá? Isso para o TDAH. Vamos para o TEA, nível 1, suporte 1. Você vai falar para ele cada emoção das carinhas modelos. Ó, essa carinha tá dando risada. Essa carinha está chorando, está triste. Essa carinha está surpresa. Por quê? O abstrato não funciona. Tem que ser o concreto. Você tem que especificar cada emoção para ele. E aí você vai oferecer um modelo visual mais ampliado, ao lado do círculo. Por exemplo, você quer que ele desenhe uma carinha feliz? Você vai colocar, pegar a carinha feliz aqui e colocar ao lado do círculo, tá? E dar o comando direto. Escolha uma carinha, qual que você quer? Depois que você já falou as carinhas. Essa aqui é alegre, essa é triste. Qual que você quer? Você quer a alegre? Você quer a triste? Você quer a brava? Como que você está se sentindo hoje? Ah, você está triste? Então vamos desenhar a carinha triste aqui do lado? Tá? Então, super objetivo você faz com esse aluno. TEA nível 2, que é um suporte moderado, você vai reduzir as opções. Gente, você vai trabalhar somente duas opções. Você está aqui com 5 opções, você vai trabalhar só o alegre e o triste com ele, né? Ou o feliz e o triste. Você vai mostrar só essas duas para ele. Não adianta querer mostrar as outras. E aí, na hora de desenhar, como ele tem essa rigidez cognitiva, você pode permitir que ele faça o seguinte, que você ou o professor pode pintar os olhinhos em um papel e ele colar. Ou se você tiver aqueles olhinhos prontos, né, e colar, e é uma boca pronta, ou fazer o pontilhado para ele ir traçando sobre o pontilhado. E precisa da mediação do adulto, gente. Ele não consegue fazer sozinho, tá? Essa mediação vai ter que ser feita, ok? O TEA nível 3, não verbal. O que você vai fazer? O desenho livre que as outras crianças estavam fazendo, você vai ter que substituir, ele não vai conseguir desenhar. Você vai ter que substituir por carinhas destacáveis. Então, você vai ter que fazer várias carinhas e pedir para ele colar qual é a carinha. Claro que antes você vai, a mesma coisa com o TEA no nível 1. Você vai ter que especificar para ele as carinhas alegre e triste. Pronto. Você especificou as carinhas para eles? Fala assim: qual carinha você quer? A feliz ou a triste? E aí você destaca e ele cola, tá? E ele vai apontar para você.
Ele não vai conseguir falar, mas você fala qual que você quer, me aponta. Você já faz ela ampliada e ele vai apontar. E você nomeia a emoção e ele escolhe, tá? TEA nível 3. Vamos lá, DI, deficiência intelectual. Também trabalhar uma emoção por vez. Você consegue trabalhar todas as emoções, porém, uma emoção por vez, tá? Hoje nós vamos pintar uma carinha alegre, tá? Ou então amanhã a gente faz a carinha triste. Você sabe que funciona muito, por isso que eu coloquei aqui, usar um espelho. Ou então mesmo você pega o seu celular e pega a câmera e imita para a criança. Faz uma carinha triste. Por quê? Porque para o DI tem que ser muito concreto. Ele tem que casar aquilo que você está falando com o que ele está vendo. Então, o espelho funciona porque é assim, ó, uma carinha alegre. Assim ele vai ver. Então ele vai relacionar aquela carinha com o que você está falando. Ele vai conseguir relacionar. Então por isso que o uso do espelho funciona, tá? E o desenho com apoio verbal e visual. Olho redondo, boca para cima, você tem que direcionar. Você fala assim, por exemplo, a carinha feliz, como que a boca é? Para cima, carinha feliz, né? Ok? Paralisia cerebral, gente, o foco é no acesso, não no conteúdo. Como que eu vou fazer essa criança acessar as carinhas? Eu tenho que dar possibilidades para ela. Por quê? Porque o contexto ela entende, né? Ela tem dificuldade no acesso. Como fazer? Por exemplo, ela não vai conseguir pegar e colar uma carinha, ela não vai conseguir recortar. Para ela é muito difícil. Então você tem que dar as possibilidades. Se vai ou ajudá-la a desenhar, porque sozinha ela não vai conseguir, ou uso de carimbo. Por quê? Porque o conceito ela vai entender. Ela só ela não vai conseguir concretizar, né? Aí que entram os adesivos ou a tecnologia assistiva. Você pode permitir resposta oral também, ou apontamento por escolha visual, ok? A síndrome de Down tem que ser o uso intenso de imagens reais. É o espelho. Lembra que eu falei que o DI e a síndrome de Down, eles têm muita similaridade entre as estratégias que a gente pode usar. A repetição guiada tem que fazer junto com o professor e o tempo ampliado, gente, porque ele vai se perder muito na execução da atividade. Você vai pedir para ele nomear a carinha e daqui a pouco ele está olhando para o teto, sabe? Ele já está em outro mundo, né? Aí você tem que chamar ele para a realidade, para ele entender de novo aquilo. Então tem que ter essa mediação do professor. Por isso que tem que ter o tempo ampliado também, né? Você não vai conseguir fazer em 50 minutos, de jeito nenhum. E a baixa visão. É, que a gente tem que fazer? Ampliar, né, gente? Porque assim é pequenininho que eu estou mostrando para vocês. Na apostila é um pouco maior, mas, por exemplo, aquela criança que a apostila ainda não está adaptada, não chegou, eu tenho que fazer um círculo, né, do rosto para ele conseguir identificar qual que é a carinha. Ou então você vai ter que desenhar a carinha para ele poder identificar no preto e no branco. Tá? Você pode ter o modelo das carinhas ou fazer o contorno em relevo. Isso é legal, porque aí ele passa a mão assim, ó, ou com cola quente, ou com barbante, ou qualquer fio que você tenha ali na hora, né? Você faz aqui o contorno para ele identificar tatilmente aquela emoção que você quer que ele analise, ok? E a dislexia, mesma coisa do TEA, apresentar só duas ou três carinhas por vez. Para quê? Para evitar a sobrecarga visual. Quando a dislexia ele olha uma atividade dessa, é como se embaralhasse, como se as imagens ficassem dançando na cara dele. Então, isso dá uma sobrecarga visual para ele. E aí você vai nomear, por exemplo, igual a gente fez com o TEA. Vocês estão vendo que tem muita similaridade entre eles, né? Dá para a gente fazer as adaptações. Ó, essa carinha é a feliz, essa é a triste, ou essa está assustada. Você vai manter o foco nas imagens e não no texto, tá? A dislexia funciona dessa forma, ok? Dúvidas? Posso partir para o fundamental anos iniciais? Pode sim. Tá. Então vamos lá.
Anos iniciais. O que que eu fiz, gente? Eu peguei um texto da apostila de língua portuguesa do terceiro ano que chama Velhas Histórias. O que que conta essa historinha? Eu já até falei em alguma das minhas formações. Ela fala sobre dois menininhos conversando, que um deles fala assim: Ah, meu pai compra o carrinho eletrônico para mim com controle remoto. Eu tenho videogame, eu tenho um trenzinho todo elétrico, tenho carrinho de bater. Meu pai compra tudo para mim. Aí isso vai ao longo do texto, aí ele fala assim: e o seu pai? Ele fala: olha, meu pai não tem muito dinheiro, não, então o que que ele faz? Ele faz os brinquedos e brinca comigo, certo? Eu fiz um resumo dessa história, né? E esse resumo deu para a gente entender o que que a história está querendo passar. Então, é isso que a gente tem que fazer para o nosso aluno, os nossos alunos com a dificuldade. Então, vamos lá. É, organização, como adaptar no material. Dividir, isso aqui eu fiz no geral, tá, gente? Ó, por exemplo, dividir textos longos em blocos menores. Destacar com marca-texto. Marca-texto funciona muito com a dislexia, tá? Com TDAH. Por exemplo, as ideias principais do texto. Isso estou falando no geral, tá? Depois a gente vai falar para cada um. Reduzir número de questões, porque quando a gente vira a página, eu tenho lá as questões sobre o texto. Por exemplo, se eu tenho 8 questões, eu vou reduzir para essas crianças para 3, para 5, tá? Permitir essa leitura em voz baixa, ou leitura guiada, ou leitura mesmo compartilhada com um outro aluno, tá? E a produção do texto com roteiro estruturado, início, meio, fim, já indicado. Alternar a leitura com pequena pausa ativa também. Isso aí também funciona. Qual que é essa atividade original? É a interpretação de texto. Então, o que que eu quero dos meus alunos? A leitura do texto, por isso que eu coloquei lá atrás, para permitir a leitura em voz baixa, e respostas escritas às questões de interpretação, que são os personagens, as ideias, os vocabulários que vão estar na outra página. E aí eu já identifico aqui quais são as barreiras possíveis que os meus alunos podem ter nesse texto. Claro, esse texto é muito longo, né? Por isso que eu já fiz esse resumo. Ele tem, em alguns momentos, vocabulários abstratos. O que que significa? Eu vou falar aquilo lá, o aluno não vai entender, né? Talvez o meu aluno com TEA, que tem que ser muito objetivo, ele não vai entender por quê? Porque tem muitas questões nos textos que são correlacionados, né? Uma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, está chovendo no molhado. Não vai entender nunca. Então, pode ter esses vocabulários abstratos dentro do texto. E ele não vai entender. Por isso que é importante essa redução do texto e esse resumo, né? Aí, muitas questões escritas. Não tem necessidade. Eu vou examinar dentro daquele texto o que que eu quero que o meu aluno entenda do texto. É a função principal dos dois menininhos conversando? Então, é isso. E a exigência de leitura autônoma. Autônoma ou com outro aluno ou com a ajuda de um professor. Então vamos lá. TDAH, como eu já falei, dividir a leitura em partes. Por quê? Porque eles cansam, né? E você vai ler, por exemplo, o primeiro parágrafo, aí se ele quiser, ele já começa a ter um negocinho para levantar, tá, vamos lá beber uma água e volta. Marcar o texto com cores, as principais personagens, as falas que você acha mais importante, reduzir o número das questões e permitir respostas orais, permitindo também circular alternativas dentro do texto. Por exemplo, eu tenho uma questão lá, tá? A, B, C, D, ele pode procurar dentro do texto e responder no próprio texto, tá? Então, eu não vou mudar o texto, eu vou mudar a forma de acesso, né? E o tempo que eu vou fazer esse aluno dentro do texto. O TEA nível 1, o que que eu vou fazer? Antecipar o que será lido, né? Quem que vai aparecer? Olha, hoje nós vamos contar uma história sobre dois amigos conversando sobre brinquedos. Vamos lá? É assim, tá? Que a gente vai fazer. Reescrever as perguntas com linguagem direta. Por quê? Muitas das perguntas, às vezes, estão com aquele vocabulário abstrato que eu falei para vocês. Então, a gente tem que fazer perguntas diretas. O que que o texto está valorizando? Quem conta a história? Ela fala de que menino? De que família? É isso. E eu posso usar também quadros visuais, gente, de personagens. Eu posso desenhar os dois menininhos, um com um carrinho eletrônico, o outro com uma bola, ou um cavalinho aqui, como está no texto, tá? E isso funciona também. TEA nível 2.
Leitura tem que ser mediada pelo professor. E eu nem recomendo a leitura do texto total. Eu recomendo fazer esse resumo do texto para as crianças, tá? E uso de imagem para representar os personagens. Questões por associação, gente, funciona muito com o TEA nível 2, nível 3, DI, síndrome de Down. Essas questões por associação facilitam muito. Eu fazia muito nas minhas provas de inglês, né? Ficava bem visual assim para eles, né? E as colunas associando, né? A imagem com a resposta. Isso aí super funciona. Tanto que aquele no final eu vou mostrar as provas dela que tem essas questões de associação que ela me mandou, ok? O TEA nível 3, não verbal. É a participação pelo tema, não pela escrita, né, gente? Então, ele vai ser verbal. Você vai usar figuras também, e o registro vai ser sempre feito pelo adulto, né? Mas ele pode, por exemplo, apontar. Você vai fazer visualmente os dois menininhos conversando. Quem que aparece na história? Me aponta. Quem que é o João? Quem que é o Bernardo? Tá? Eu não lembro o nome dos meninos, mas eu tô só dando um exemplo. Ou ele vai escolher uma imagem que representa a família. Então, eu vou manter o objetivo naquele texto, né? Que é a compreensão global do texto. Eu posso fazer o resumo para ele e depois eu fazer esses apontamentos, tá? Para ver se ele entendeu. Deficiência intelectual, leitura compartilhada também e leitura em etapas ou o resumo do texto. Focar nas ideias centrais do texto e perguntas objetivas também. Eu posso dar exemplos de resposta para esses alunos. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá com os outros, né? De circular, de marcar com X e o que eu falei aqui de voltar, ó, às questões por associações, que funciona muito bem com todos, tá? Síndrome de Down, repetição guiada, apoio visual, vocabulário concreto, gente. Cartões com personagens, sequência da história com as imagens, tá? Paralisia cerebral, você pode permitir resposta oral ou com a tecnologia assistiva. A redução da escrita. Se você vê que o aluno consegue, você pode até permitir alguma coisinha ou outra, né? Se ele quiser fazer. Mas se for, você vê que é muito sofrimento para ele, para quê? Né? Então, deixa ele fazer oralmente. Ele pode ditar também a resposta e o professor ser o escriba, né? Então, tudo isso a gente pode fazer essas adaptações. Abaixa a visão. Não tenho material, então eu vou dividir o texto em parágrafos bem separados. Eu vou destacar a fala com personagem ou em negrito ou com marcador visual. Cuidado para não ser aquelas canetas é, com cores muito. Essas canetas aqui não funcionam para eles, tá? Tem que ser uma caneta preta, né? Ou um marcador embaixo, assim. Essa caneta aqui faz com que ele fique com fadiga na vista. Não pode, tá? E a leitura compartilhada, professor e aluno. Dislexia, priorizar a leitura mediada. Por quê? Porque eu sei que aquele aluno com dislexia vai olhar esse texto e vai entrar em desespero, porque ele não vai conseguir entender, né? Então, ou ele escuta o professor lendo, ou o colega lê com ele, ou o professor de apoio media fazendo um resumo, ou lê o texto para ele, tá? Você vai dividir o texto em trechos curtos, com pausas para conversas também, porque não se esquecendo que são crianças, gente. E essas crianças, elas cansam com mais facilidade. Você pode evitar também exigir a leitura em voz alta, que é uma coisa que a gente, professor de português, tem mania de fazer, né? Eu parei de fazer isso depois de um tempo, mas, ô Enzo, levanta aí, lê o texto para mim, sabe? Não dá, porque a gente não sabe, né? A gente não conhece ainda aquele aluno, né? Depois que a gente conhece o aluno, tudo bem, mas até ali você já fez o aluno passar por uma coisa que é traumática para ele, é difícil, né? E o que que a gente busca? Trabalhar a compreensão oral do texto, é isso que eu quero do meu aluno. Para isso, eu posso reduzir também a escrita extensa. Ele compreendeu o texto, eu cheguei onde eu queria, tá? Posso passar para o Fundamental 2? Tem alguns apontamentos aqui, Tati. Ótimo, vamos A lá. Rosângela falou da internet dela que está caindo, mas para ela ficar tranquila que está sendo gravado, viu, Ah, Rosângela? é, Que depois você gente. pode assistir na íntegra, tá?
É, a Não, e Andrea depois falou, também, Rosângela, me chama na sua cidade que eu vou. pode deixar que a Tati vai. Eu vou. A Andrea falou, é importante que todos que trabalham na escola conheçam os alunos, né? Que é o que a Tati vem falando aí desde o início também. Aham. Ajudem e participem do que for necessário para o bem dos alunos. E a Ilma falou, Júlio, não esquece de Lagoa Formosa, vem aqui. Obrigado, pode deixar, Ilma. Ah, Dona como Ilma, assim? Só o Júlio? Ah, não. Não, eu vou com vou o levar a Júlio, Tati Ilma. também. Ah, não, eu vou lá dar uma formação para vocês também, gente. Eu quero conhecer todos os municípios que a gente não conhece ainda. Eita, nós. Vamos lá, gente. Chegando nos finalmentes. Fundamental 2, né? Eu peguei uma atividade aqui do sétimo ano que são textos em forma de grafia, né? Chamado os vanguardalismo. Como é que é mesmo, gente? Esqueci. Faz tanto tempo que eu dei essa matéria que agora me fugiu. Mas são aqueles textos em formas de imagens, e palavras formando imagens, né? Eu peguei uma atividade dessa do texto para a gente poder ver como que nós vamos fazer com os nossos alunos. Eu tenho esse textinho, vocês viram lá em forma de rosa, deixa eu voltar aqui, ó. Esse texto, né, que está explicando o que que são, é criando com palavras que chama essa atividade. Então, eu crio alguns textos com palavras e com imagens, né? Então, é uma coisa bem visual. É muito bacana, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, o rio. Eu formei o I com o Cristo Redentor. Tem uma rosa aqui na atividade que ela é toda formada com frases, né? É muito bacana. Então, são essas atividades que eu vou dar a exemplificação com os alunos. Por exemplo, o TDAH também, gente, é o mesmo preceito lá do infantil e do fundamental um. Eu tenho que dividir em etapa curta. Primeiro eu tenho que observar, depois eu vou identificar e, por fim, comentar. O destaque visual dos comandos tem que ser em negrito, em cores. E, claro, possibilitar respostas orais ou com marcação com X, tá? Uso de imagens do próprio material etapa como foco principal. E tempo ampliado. Tempo ampliado e pausas planejadas. O TEA, tanto o nível um quanto o nível 2 quanto o nível 3 não verbal, antecipação da atividade com rotina visual. Mostra para o aluno, ou é aquilo que eu venho falando para vocês, pontuando desde o começo, a antecipação da atividade. Hoje nós vamos trabalhar uma atividade de português que trabalha imagens feitas com palavras, né? Ou palavras com imagens. Né, que é o que está trabalhando aí o texto. A leitura é mediada pelo professor ou por recurso audiovisual. E redução da abstração. Abstração não funciona. Tem que ter foco no que aparece. Então, se vocês pegarem a imagem aqui, para ele é muito abstrata essa imagem. E aí, aqui o rio, até ele identificar que é o rio e que é o Cristo Redentor, gente, é muito abstrato para ele. Então, a gente tem que ser objetivo e falar exatamente o que é nessa atividade, tá? É como aparece e o que está transmitindo aquela imagem. Por exemplo, eu vou pegar a imagem do rio, aqui é do Rio de Janeiro, explicar para ele. Lá no Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor, né? Então, aqui ele fez uma alusão do I com o Cristo Redentor. Ele está falando da cidade do Rio de Janeiro. É isso, tem que ser objetivo. Para o não verbal, você pode optar por respostas por apontar, parear ou escolher imagens e símbolos. A deficiência intelectual, textos e imagens selecionadas, menos exemplos, mais foco, porque ele vai se perder também naquela imagem, né? E tem que ser muito objetivo. É a mesma coisa com o TEA. Tem que ser uma coisa objetiva. Você não vai poder querer que ele identifique sozinho que aquilo é uma imagem com palavras, né? Ou palavras com imagens. Ele não vai identificar. Você vai ter que falar. Você vai ter que perguntar: o que que você está vendo ali? Aí ele vai ficar uns 5 minutos naquela imagem, e aí devagarzinho você vai incentivando ele a tentar identificar o que que é. É uma palavra, é uma imagem, tem os dois, e é assim, e tem que fazer essas associações.
para ele, tá? E as produções adaptadas, pode ser colagem, desenho ou uma escolha guiada, tá? Paralisia cerebral, garantia de acessibilidade motora, porque ele vai entender a imagem, gente, mas ele vai precisar de tempo, de apoio, de tecnologia e a possibilidade de resposta oral, digital ou com o apoio do profissional. Geralmente ele vai ditar e o profissional de apoio vai falar, tá? Não exigir produção escrita, porque talvez ele não consiga. E o foco na leitura e interpretação, não na caligrafia, né? Dislexia também, gente, né? A caligrafia, nem pensar. A síndrome de Down, repetição com variação, né? Uso de imagens diferentes. São frases simples. Peraí que tá em cima aqui, gente. É, deixa eu só fazer um negócio aqui. Aqui, voltei. Estava bem em cima, eu não estava conseguindo ler. É o mesmo conceito para imagens diferentes, a repetição, né? Então, dentro daquele do rio que a gente estava vendo, eu posso usar imagens diferentes para usar o mesmo conceito do Rio de Janeiro, para ele conseguir fixar e entender, né? E usar as frases simples, diretas e afirmativas. Eu tenho que usar exemplos concretos, gente, porque senão ele não vai entender. Vai ter que pegar um mapa, às vezes, explicar do Rio de Janeiro, mostrar imagens para ele do Rio de Janeiro. E é isso, né? Dá esse pouquinho de trabalho. Fazer atividades um pouquinho mais práticas, né? Montar a palavra com imagens, porque quando você faz isso, vira o concreto. E aí ele consegue fixar. Quando a gente transforma o abstrato no concreto para o DI, para o síndrome de Down, ele consegue reter essa informação, gente. É a mesma coisa que eu falar para uma DI, a toda hora, você precisa lavar a mão. Ela, se você mostrar para ela, uma criança, se você mostrar para ela lavar a mão, ela vai conseguir identificar que o que eu estou falando, lavar a mão, significa aquele ato de lavar a mão. Então, o concreto é parte da síndrome de Down e da DI, tá? A baixa visão, ampliação do material. Claro, né? Tem que ter a fonte alta, grande, né? E alto contraste. A leitura oral obrigatória dos textos e comandos, gente, não tem jeito, porque se a apostila não veio ainda, é você que vai ter que ler para ele, tá? Evitar o excesso de informação na mesma página, escolha uma imagem, se foque naquela imagem, tá? E a preferência por imagens nítidas, com poucos elementos. Dislexia, leitura compartilhada e pausada, tá? Não penalizar por erros ortográficos. A gente tem esse costume, às vezes, né, às vezes não, muitas das vezes, né, a gente pega lá a atividade e acaba penalizando por erros ortográficos, faz parte da nossa, do nosso cerne de professor de português. Só que a gente esquece como que é na cabecinha dele, né, as palavras. Então, principalmente no ensino fundamental 2, gente, que aí já é uma questão de tem vários professores, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Questões com apoio visual e palavras-chave destacadas, e a produção oral ou com frases curtas, ok? Gente, eu trouxe aqui para vocês esse caso de sucesso, que é uma adaptação que a Kelly, lá de Cristianópolis, fez, que quando eu fui lá fazer a formação, eu fiquei encantada. Eu falei assim, Kelly, posso mostrar lá na prosa para o pessoal, né? Como que ficou bacana as suas adaptações. Gente, isso aqui, ó, ela me mandou aqui. É, são mapas de geografia. Essas duas primeiras imagens são mapas de geografia e como ela fez a adaptação e como está funcionando aí para as crianças do sétimo ano, né? Vocês estão vendo? Ela quer, por exemplo, ó, na primeira imagem, ela especificou aqui, ela tem todos os nomes, né, dos estados e tá aqui, ó, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Norte e Sul. Pinte o mapa do Brasil, cada um com uma cor, né? Especificando qual que é Centro-Oeste, qual que é o Nordeste. Então, aqui ela já deu o norte para as crianças. No outro aqui, nesse outro mapa, ela já pintou, tá vendo? A região norte, a região nordeste, ó.
Olha como é que fica, ó. Ela deu o exemplo de como ela quer que fique, e aqui com os outros nomes. Quer dizer, é uma coisa muito visual, né, gente? É, funciona para as crianças. Então, o mapa, ela deu o exemplo de como que ela quer que eles pintem o mapa, né? E deu o mapa para eles pintarem. Aqui nesse outro slide aqui, nesse outro exemplo que ela me mandou, é de ciências, também sétimo ano. Biologia, desculpa, são células, né? O que que ela fez? Aquela questão por associação que eu falei para vocês, né? Olha que bacana. Célula procariota, célula eucariota animal, célula eucariota vegetal. Faça a correlação, né? Dessas células. Olha como fica visual. Isso aqui a criança consegue fazer. E você sabe que ela entendeu aquilo, aquele conceito que você está querendo passar para a criança, né? Aqui, ó, outra atividade que ela me mandou também de células, de biologia. Ou é átomos? Não, são células. Átomos é o outro, modelo atômico. Olha lá, procarionte, animal e vegetal. Aqui ela já deu a imagem e pediu para ele escrever ao lado, com a imagem bem ampliada, bem colorida, que com certeza ela já passou isso lá na aula, né, para eles e para eles fazerem aqui na atividade. Tá? Ó, vocês estão vendo que é tudo muito visual, muito colorido. Gente, super funcionou. Ela falou para mim, olha, tá super funcionando, os outros professores estão pegando isso também. Aqui esse do meio, gente, é de física, questão de leve e pesado. Olha lá, corte as figuras e recorte qual que é leve, qual que é pesado, conceito de física, sétimo ano, gente, né? Aí você fala, mas será que não está muito infantilizada? Não, vamos tirar esse conceito da nossa cabeça, não existe isso. A criança tem que ter o acesso ao conteúdo, não importa que jeito. Não está infantilizado, está de um jeito que ela consiga enxergar e eu estou conseguindo fazer ela entender o que que é o leve e o que que é o pesado na física, gente, né? Não está infantilizado. Vamos lá, modelo atômico, ela colocou aqui para mim, os átomos, são átomos de química, né? Olha lá, ela colocou na forma da colmeia ali, aqui não dá para ver direito, mas olha que bonitinha, gente, o colar da colmeia aqui do modelo atômico, ela está exemplificando o modelo atômico para ele colar aqui do lado, ó, embaixo ela colocou quais são os nomes dos modelos atômicos para eles colarem do lado para fazer uma correlação também. Então, gente, isso aqui são modelos de sucesso. Isso aqui é para mostrar para vocês que é possível. A partir do momento que eu conheço meu aluno, é possível fazer com que ele alcance aquele currículo de uma forma ou de outra. Existem adaptações e adaptações. É o que eu falei, às vezes a adaptação aqui para ela não vai servir para o meu aluno, mas eu vou fazer de outro jeito, né? Então, essas adaptações existem. Gente, eu falei bastante. Mas eu acredito que deu para a gente, pelo menos deu para eu concluir o que eu estava querendo com vocês. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Me sigam no Instagram. No Instagram, se vocês quiserem mandar pergunta para mim também, peçam aí as formações presenciais que a gente vai. Nós estamos com um portfólio muito bacana de formações, inclusive sobre a inclusão. Nós vamos trabalhar muito esse ano ainda juntos sobre a inclusão. E agora vai ter também aqui uma lista de presença e pela participação, gostaria muito que vocês fizessem a o feedback de vocês aqui, né? Dessem a pesquisa de satisfação para a gente saber se a gente está indo no caminho certo, se eu estou conseguindo agradar todos vocês, assim, né? Se a gente está conseguindo falar a mesma língua, né? E é muito importante isso para a gente. Então, Júlio, eu vou encerrando, vai ficar gravado, né? Vai Que você ficar falou. gravado. E é isso, gente. Finalizamos aí mais uma Se tiver prosa. o link da pesquisa, Tati, para colocar aqui no chat, Tenho, tá? tenho, Por tenho. favor, que também Peraí. fica mais fácil, porque às vezes o pessoal está no celular e aí eles não conseguem acessar o QR Code porque eles estão usando o celular. Verdade, peraí. Deixa eu ver só como é que eu faço isso. Deixa eu entrar aqui. Não, deixa eu pegar aqui para você. Eu não lembro se eu salvei. Vou pegar aqui para você e vou mandar.
Pronto, certinho. Você mandou aqui Vou mandar aqui no grupo? Ai, obrigada, Júlio. no grupo aqui da prosa, do nosso chat. Tá, tá. Tá bom? Tá ótimo, obrigada, porque eu me perdi aqui, gente. Eu sou de outra era, por isso que eu preciso da ajuda do meu colega o Júlio, que ele é novinho, ele é tecnológico, eu já estou em outra fase, eu não sei se vocês me entendem, mas eu a vida inteira chamei esse negócio aqui de QR Code. Aí depois que eu fui Ah, descobrir que é código de barra ou não? é Não, QR eu Code falava ao mesmo. contrário, é QR Code, eu falava código de barra, gente. Pelo amor de Deus. Aí depois que eu fui descobrir que era QR Code, mas. Tá tudo certo. Tá certo, então. Tem Gente, mais algum muito obrigado. Deixa eu apontamento? ver aqui, pessoal, parabéns pela capacitação. Pessoal de Conceição dos Ouros pedindo para ir para lá. Coimbra, Vamos lá, Conceição dos Ouros. Pedrinópolis. Adoro. Eu preciso comer o pão de queijo de lá. É isso aí. E tem Coimbra também, o pessoal de Pedrinópolis. A Edilane falou que tem informação de matemática também em pauta. Ó, Bacana. É, o pessoal amou aqui. Boa noite, excelente formação, excelente palestra. você Já passou o mandei, link já? já mandei o link, já mandei algumas Ah, ó, o vezes, Júlio né? Porque tem um mandou. delay do pessoal, né? Até o pessoal chegar ali a mensagem para eles. Gente, ó, tá aqui, ó, falando a explicação boa, mas poderia ser mais específica para cada síndrome. Gente, para ser específica para cada síndrome, eu teria que fazer uma formação para cada especificidade, né? Então, não era nosso intuito hoje aqui. Eu tinha que fazer uma coisa mais abrangente, mas, Glauciene, isso aí tá nas minhas considerações, tá? Fazer formação com adaptação para cada síndrome mais específica, tá? Prometo para você que a gente vai pensar sobre isso. Pode ser online, pode ser presencial, mas eu vou trabalhar em cima disso sim, tá? Eu hoje era realmente só para a gente dar um pontapé inicial aí nessa inclusão que a gente está começando, ok? Perfeito. Acho que é isso. Ó, o link tá aí, Andréia. Tá dentro É, do o pessoal tá falando que chat. não chegou, mas tá aí no chat. Eu mandei de novo aí. Ah O lá, pessoal já está até respondendo, ó, já tem 17 respostas. tá. Ó Tá lá, bom? mas continua mandando, Júlio. Vou mandando Aí você aqui. mandou. Tá mandando? Tô Tá, mandando. Pessoal, só tá. clicar nesse link aí, ó, lista de presença, e vocês já acessam, tá? Vocês estão conseguindo ver a lista de presença aí? Ó, tá escrito ali no chat, gente. Lista de presença e tem o HTTPS, forms, Ah, tá? perfeito. Tá certo. Ok? Pessoal, Então então, tá, né? gente. Vamos deixar mais um pouquinho, Ju, só para Isso. eles responderem, mas a gente já vai dando boa noite aqui, que a gente tem que pegar o caminho da roça agora, É isso gente. aí. Boa noite, muito obrigada pela participação de vocês, amei. Espero encontrá-los pessoalmente e trocar bastante experiência. E prometo que eu vou pensar nessas formações aí específicas para cada especificidade, tá, gente? Pode deixar. Vamos pensar com carinho nisso aí, tá? Um beijo para todos. Fiquem com Deus. A gente vai deixar mais um pouquinho aí aberto para vocês pegarem o link, mas a gente vai se despedindo aí, tá bom? Um beijo, boa noite. Júlio, obrigada. Boa Valeu, noite, viu? Tati. Boa noite. Valeu, pessoal. Até a próxima.